Eu sou da igreja na paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Irmãos, eu convido os amados a estarem abrindo suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 3, 1 Coríntios 3. Enquanto os amados procuram, queria saudar com a paz do Senhor também os nossos amados irmãos, glória a Deus, os nossos amados irmãos que nos acompanham, irmãos, aí pela internet. Que a graça do Senhor, meu querido, alcance a tua vida e toda a tua família, em nome do Senhor Jesus. Fica ligado aí com a gente, pega a tua Bíblia também, acompanha tudo que será pregado aqui esta noite, que eu creio que vai ser muito edificante para as nossas vidas. Quem achou diz amém. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler, irmãos, os versos de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, a tua igreja, Senhor, se encontra neste lugar esta noite, meu Pai, para te buscar, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Nós não viemos aqui esta noite, Senhor, por causa de entretenimentos carnais, Senhor. Viemos aqui, Senhor, por demonstração de poder, Pai. Pois a Tua palavra é poderosa, meu Pai, para nos ajudar, Senhor, a vencermos o mal, Senhor, para vencermos, Pai, o pecado. Vem nos edificar, vem nos fortalecer, Senhor, através da Tua santíssima palavra. Me usa, meu Pai, esta noite de forma poderosa. Que no abrir e fechar da minha boca, meu Pai, não venha Senhor falando, mas sim o Teu Santo Espírito, meu Pai, trazendo, Pai, palavras de sabedoria para a Tua igreja, de acordo com a Tua santíssima palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se iniciou, onde o Senhor esteve nos guardando, nos abençoando, nos alimentando. Te pedimos também, Senhor, nesta semana que se inicia, meu Pai, ser conosco, Senhor, nos dando o Teu livramento, meu Pai, nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqui, meu Pai, cada irmão meu que veio, Pai, se tem algum irmão vindo, Pai, traz ele em perfeita paz e segurança. Eu te peço também, Senhor, por cada um de nós e por nossas famílias, Senhor, por nossos filhos, pelos esposos, pelas esposas, pelos nossos parentes, meu Pai, que ainda não conhecem o Teu Santo Evangelho, meu Pai, que o Senhor possa estar resgatando, Senhor, para o verdadeiro Evangelho, em nome do Senhor Jesus, pois aqui nós choramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês aí atrás estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Tá ok? Glória a Deus. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 11. O autor é o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Bem especificamente, irmãos, no versículo que nós lemos, Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Cristo Jesus. Irmãos, nós falaremos esta noite sobre o fundamento da fé cristã. Eu estarei esta noite, pela palavra de Deus, respondendo a perguntas como: no que se baseia a fé cristã? No que a nossa fé está alicerçada? Falaremos também, irmãos, sobre a importância da sã doutrina. De qual doutrina nós temos nos alimentado? Essa mensagem, irmãos, ela se faz importante porque muitas heresias surgiram e surge todo santo dia. De manhã eu conversava com os irmãos aqui do louvor, a gente estava conversando e dizendo que como aquilo não é evangelho, irmão Felipe, como aquilo é comércio, como aquilo é negócio, precisa ter entretenimento, precisa ter novidade. A gente vai falar, discorrer um pouco mais sobre isso no decorrer da mensagem. E nós veremos, irmãos, hoje alguns exemplos de heresias que surgiram ao longo da história, heresias a quais os apóstolos combateram no seu tempo, e que nós hoje, irmãos, devemos também estarmos preparados para combatê-las. Irmãos, e estarmos preparados para combater heresias, aprendermos da sã doutrina, é de suma importância
para um discípulo de Cristo. Está preparado, irmãos, está se alimentando da sã doutrina. É importante nesses últimos tempos. É importante que a igreja esteja alerta, irmãos, quanto a falsas doutrinas e quanto ao falso evangelho pregado nas falsas igrejas. Como está escrito em Apocalipse 18, quanto ao sistema religioso, o que é que Deus diz, irmãos? Sai dela, povo meu. Logo, irmãos, repito, pregar contra falsa doutrina se faz urgente, é uma urgência, e a gente vai entender por quê. E essa mensagem, irmãos, também, o que mais que eu posso falar sobre ela, é que ela vai ter duas partes. Nesta primeira parte, nós veremos sobre a fé na sã doutrina. Falaremos hoje sobre o verdadeiro evangelho. Falaremos hoje, irmãos, das verdades bíblicas escriturísticas. Na mensagem de hoje, sobre como nós devemos crer, doutrinariamente falando. Na segunda mensagem, irmãos, na segunda parte dessa mensagem, que vai ficar para uma outra oportunidade, nós falaremos sobre a fé na prática. Porque nós temos um evangelho a obedecer. Porque evangelho, irmãos, não é aquilo que deve estar somente nos nossos pensamentos. Evangélico não fala de algo que é para estar só no nosso intelecto. Evangelho, meu amado, é um estilo de vida. E nessa segunda mensagem, numa outra vez, nós veremos que será de grande importância, irmãos, porque nós observamos uma certa arrogância no meio reformado. Tem gente que se acha melhor do que os que estão nas heresias, porque estão ouvindo o verdadeiro evangelho. Mas a gente vai ver, irmãos, que ouvir o verdadeiro evangelho, receber a sã doutrina, não nos faz melhores, só nos faz mais devedores. Veremos isso numa outra oportunidade, irmãos. Mas vamos à mensagem de hoje, vamos ao texto. É interessante notar que o texto que nós lemos, ele já começa com duas afirmações. A primeira é a que de ninguém pode pôr outro fundamento. E a segunda informação que Paulo nos dá nesse versículo ele diz quem é este fundamento. Mas, irmão Auricélio, o que é fundamento? Irmãos, para que um prédio se mantenha de pé, é necessário que ele seja construído sobre um alicerce, sobre uma base, sobre um fundamento. O construtor não chega e constrói o prédio direto em cima da areia, em cima do terreno, mas é necessário, para que esse prédio tenha saúde, estruturalmente falando, é importante que ele seja firmado sobre uma base, sobre um alicerce. Ou seja, irmãos, fundamento é aquilo que dá sustentação a um prédio, a uma casa, ou qualquer outro tipo de edificação, irmãos. E Paulo não está aqui falando sobre prédios, pelo menos não de prédios de pedra feitos por mãos humanas. Se você acompanhar comigo no verso 9, você vai perceber a que Paulo está se referindo. Acompanhe comigo no verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, nós falando aqui dos apóstolos, dos homens que Deus levantou. Porque nós somos cooperadores de Deus e vós, aí ele vira a chave, e vós para a igreja, sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, irmãos, a igreja é a edificação, a igreja é o prédio. E quanto a quem é o fundamento, Jesus é o fundamento, irmãos. Jesus é o fundamento da igreja, é a base, é o alicerce a qual a igreja deve estar firmada. Cristo é a base, nós somos o edifício em quem você está alicerçado.
Em quem está fundamentada a tua fé? Será, irmãos, que a tua fé não está alicerçada numa religião? Será que a tua fé não está alicerçada em teu líder espiritual? Será que a nossa fé, irmãos, vez ou outra, não está alicerçada em outra pessoa que não seja Jesus, e por isso que às vezes a gente tropeça? Porque um alicerce é para dar sustentação à igreja, mas se a gente não estiver firme em Cristo, irmãos, a gente não vai se sustentar por muito tempo. Porque a Bíblia diz, irmãos, lá no Sermão do Monte, que aquele que não está alicerçado na rocha, vem chuva, vem tempestades, vem as adversidades da vida, e aquele homem não se mantém de pé se não estiver alicerçado em Cristo, na rocha. É o imprudente que construiu a sua casa na areia. Mas que Cristo, irmão, seja o fundamento, a tua base, o teu alicerce. Alicerce a tua fé, a tua esperança na pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas, irmãos, quando Paulo fala de Jesus como sendo o fundamento, ele está se referindo à fé cristã, no fato de que a fé do crente deve estar firmada numa pessoa, não numa religião, não numa placa de igreja. Mas nós devemos, irmãos, estar alicerçados na pessoa de Cristo e na doutrina de Cristo, naquilo que Cristo nos ensina através de sua palavra. Para corroborar, irmãos, eu quero citar aqui Efésios 2, verso 20, onde Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. No verso 20, irmãos, Paulo usa a pedra angular para falar de Cristo. É a mesma figura que ele usa em Coríntios. Pedra angular, irmãos, era uma pedra que era colocada na esquina de um prédio. E a partir daquela pedra que o edifício era construído. A pedra angular era a pedra primária. E a partir dela, irmãos, era construído toda a construção. Pedra de alinhamento, muito bem colocado, pastor Jordel. Portanto, irmãos, uma pedra angular na construção de um edifício, ela é a base sólida que ele necessita para conseguir construir o prédio, e que esse prédio atinja a sua estatura de modo que não caia. Irmãos, o que nos dá segurança de estar embaixo de um prédio desse é o alicerce, a base. Porque com a chuva que Fortaleza recebe, esse prédio já teria ruído. Você está conseguindo aí, irmãos, fazer essa ligação de alicerce, de edifício com a nossa fé em Cristo Jesus? Precisamos, irmãos, estar alicerçados em Cristo. Ou seja, irmãos, para um cristão, Jesus Cristo é uma base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja de Deus. Irmãos, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da placa Missão de Fé, eu não estou falando da Batista, eu não estou falando da Presbiteriana. Quando eu falo igreja, irmãos, eu falo a igreja invisível, o povo escolhido, eleito, predestinado aos de Deus. Porque, irmãos, a gente vê muita igreja no meio do mundo aí, mundo afora. Mas eu digo para você, à luz da palavra de Deus, que só existem duas igrejas, a verdadeira e a falsa. E a verdadeira igreja está alicerçada em Cristo. Porque a falsa igreja está alicerçada em falsa doutrina. A falsa igreja está alicerçada nos pastores, nos apóstolos. E no dia da consumação dos séculos, irmãos, eles não subsistirão. Porque a sua fé não está alicerçada em Cristo Jesus.
Voltando aqui, irmãos, para 1 Coríntios 3, no contexto é importante a gente notar que Paulo está repreendendo a igreja. Por quê? Porque os coríntios estavam com disputas, estavam, irmãos, com contendas. Motivo, irmão Auricélio, verso 3 e 4, acompanhem comigo, irmãos. Porquanto, havendo entre vós, presta atenção nisso aqui, irmãos, verso 3 e 4. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? A repreensão de Paulo aos coríntios, irmãos, era porque eles estavam andando segundo homens, porque eles queriam alicerçar a fé deles em Paulo e em Apolo, como se eles fossem pertencentes a homens. Nós já vimos até aqui que Cristo é o fundamento, a igreja pertence a Cristo, pois foi Cristo quem comprou a igreja com alto preço. Foi Cristo, irmãos, que derramou sangue precioso pela igreja. Mas aqui, a igreja de Corinto meio que esqueceu disso, de repente sumiu da mente deles a quem que eles pertenciam. Agora queria alicerçar a fé deles em Paulo e em Apolo. Mas, irmãos, nos versos 1, 3 e 4, Paulo chama de carnais os que querem depositar fé em homens. Como se homens tivessem algum tipo de autoridade sobre a igreja. E não tem, irmãos. Nos versos 5, 6 e 7, Paulo diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, e o que é de entristecer é que atualmente a gente vê de forma clara na internet a mesma situação que estava acontecendo aqui em Corinto. Homens disputando quem é de Paulo, quem é de Apolo. As pessoas hoje disputam sobre quem é de Calvino e sobre quem é de Armínio. Irmãos, e problema nenhum com o debate. Eu gosto do debate num certo nível. Eu gosto porque faz com que alguns leiam mais a Bíblia para buscar entendimento. Eu gosto desse debate porque ele gira, pastor Jardel, em torno da soteriologia. Esse debate fala sobre salvação. É bom, irmãos, é bom porque a gente pode aproveitar isso para falar sobre as grandezas de Deus, sobre a graça de Deus. A gente pode aproveitar esse debate para falar sobre a salvação de Deus. Esse não é o problema. O problema, irmãos, é quando o pregador cita Calvino e cita Armínio como se eles tivessem autoridade bíblica. Citam Calvino e Armínio como se esses homens tivessem sido citados na Bíblia, como se eles tivessem autoridade profética ou apostólica, e não tem. Aí não, porque as institutas de Calvino, irmãos, problema nenhum. Eu não quero menosprezar aqui a obra de Calvino nem de Armínio. Eu creio que eles foram homens de Deus. Irmãos, devemos alicerçar a nossa fé em Cristo, no que Ele nos ensinou. Devemos alicerçar a nossa fé naquele a quem os profetas anunciaram. Não em Armínio, não em Calvino. Devemos aprender da palavra de Deus o que ela ensina. É a palavra de Deus que ensina que o homem é totalmente depravado,
que Deus é quem elege o homem incondicionalmente. Nós aprendemos na Bíblia que a expiação de Cristo é limitada aos eleitos estes que são atraídos irresistivelmente pela graça de Deus, eleitos esses que é Deus quem persevera até o fim. Irmãos, e para pregar essas coisas eu não preciso citar Calvino, como se Calvino tivesse alguma autoridade. Essas verdades não surgiram a partir de Calvino, irmãos. Nós não estamos aqui pregando calvinismo, estamos aqui pregando a palavra de Deus do jeitinho que ela é. Refaça a minha pergunta, irmãos, que eu fiz agora há pouco: em quem a tua fé está alicerçada? Você é de Calvino? Você é de Armínio? O fato, irmãos, é que a Bíblia chama de carnais esse tipo de pessoa que quer alicerçar sua fé em homens. Verso 4: porque dizendo um eu sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Não esteja, irmãos, a tua fé firmada em homens, não esteja a tua fé firmada em Calvino, nem em Armínio, nem em qualquer outro líder. Eu creio que tais homens foram grandes homens de Deus, eu creio nisso. Eles apontavam em suas pregações Cristo como única porta de salvação. Irmãos, o nosso firme fundamento é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 diz que é bem-aventurado aquele que tem essa revelação a respeito de Cristo Jesus. Porque, irmãos, quem tem a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, saiba de uma coisa: essa revelação não foi dada por homens, não foi dada por carne ou sangue, mas foi dada pelo Pai que está nos céus. Devemos ter em mente, irmãos, o que Cristo ensina através da sua palavra: crer nas Escrituras, confiar nas Escrituras, pois são nelas que nós encontramos as palavras de vida eterna. São elas que testificam de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, meu querido? Irmãos, é importante notar nesse verso 11 que nós lemos, onde Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Esse versículo, irmãos, trata de uma verdade que é central, fala de uma verdade que é fundamental para a nossa fé, a verdade de que Cristo é o único fundamento. Irmãos, e quando Paulo diz que Cristo é o fundamento, ele não se refere apenas à pessoa de Cristo, mas ele refere-se também à doutrina de Cristo, ao que Cristo nos ensinou. Ou seja, toda e qualquer ensino, toda e qualquer doutrina que não é alicerçada em Cristo Jesus deve ser rejeitada. Paulo diz que ninguém pode, ninguém deve, ninguém tem o direito ou a autoridade de pôr outro fundamento. Irmãos, toda e qualquer doutrina que não estiver balizada pela palavra de Deus deve ser rejeitada. Irmãos, a sã doutrina, ela é tão importante, mas tão importante, que 2 João capítulo 1 verso 9 diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Irmãos, o verdadeiro evangelho, ele é tão importante, mas tão importante, que Gálatas capítulo 1 verso 8, Paulo diz que mesmo que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu, Miguel, Gabriel, arcanjo, serafins, mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, considere anátema.
E no verso 9 ele repete: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Irmão Auricélio, o que é anátema? Significa maldito, irmãos. Ou seja, toda falsa doutrina pregado por falso profeta nas falsas igrejas, considere maldito. Percebe, irmãos, a importância da sã doutrina. Mesmo que um apóstolo ou um anjo ultrapasse o que está escrito, é doutrina maldita, é amaldiçoado. É por isso que eu falei no começo, irmãos, que esse tema é urgente. Pregar contra as falsas doutrinas é importantíssimo, meu querido. Um outro versículo que fala da falsa doutrina e sobre o falso profeta é 2 Pedro 1, capítulo 2, verso 1, que diz: e houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Irmãos, não é à toa que Jesus manda os seus discípulos no Sermão do Monte, no capítulo 7, no verso de número 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque os tais pregam, irmãos, heresias de perdição. Sabe por que a sã doutrina é importante? Porque ela tem o poder de salvar um indivíduo. E a falsa doutrina é maléfica, sabe por quê? Porque ela tem o poder de condenar. Irmão João, o pecado condena, mas a falsa doutrina também condena, meu querido. Não adianta você sair do pecado e ir se alimentar de falsa doutrina. Se torna condenado tão quanto, meu querido. Diante disso eu pergunto, de qual doutrina você tem se alimentado? Qual doutrina você tem recebido? Você é um religioso? Qual doutrina te atraiu para a tua igreja, para a tua congregação? Qual doutrina o teu líder prega? O teu líder, o teu pastor, o teu apóstolo, ele prega as palavras de salvação? Ou ele prega heresias de perdição? Você está entendendo como isso é sério, irmãos? Paulo chegou a dizer: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, olha a importância desta mensagem. Não foi à toa que o Filho de Deus se despiu de sua glória, se encarnou, veio à terra. Ele não morreu à toa, ele morreu para nos dar salvação. E é nisso, irmãos, é nessa mensagem do Evangelho que a nossa fé deve estar alicerçada. Sim, irmãos, várias doutrinas são pregadas mundo afora. Muitos pastores estão aí pregando, muitas congregações no bairro onde eu moro, por exemplo, em cada esquina. Tem uma avenida acolá que eu acho que a cada 100 metros, 200 metros é uma igreja. Essa apostasia que você está vendo aí não é de hoje. Essa apostasia, essas falsas doutrinas, elas vêm se propagar do mundo afora. Muitas doutrinas, muitos ensinamentos, muitos tipos de pregação, e só uma delas tem o poder de salvar, que é o Evangelho de Deus. É o Evangelho do reino, é o Evangelho da salvação, é a sã doutrina, é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina, irmãos, que aponta Cristo como única porta de salvação. De quem você tem aprendido?
Existem várias religiões no mundo, irmãos. Muitas delas até ditas cristãs. Existem várias doutrinas pregadas, como eu acabei de falar. Muitas delas também ditas cristãs. Mas, irmãos, a maioria esmagadora dessas doutrinas não tem como base a Bíblia. Não tem Cristo, glória a Deus, não tem Cristo como seu alicerce. As suas doutrinas não são bíblicas, elas são doutrinas baseadas em sonhos e visões de falsos profetas. De manhã a gente conversava ali na aula dos pregadores. O irmão Marcelo lembrou algo interessante, que a maioria das falsas doutrinas veio a partir de uma visão de alguém que viu um anjo. Um anjo revelou tábuas de ouro, um anjo revelou através de um sonho. Irmãos, o espírito de alguém. E assim, irmãos, vão surgindo. Se você liga a internet para ver um vídeo, qualquer falso profeta, foi uma visão, foi uma revelação, mas nenhuma está balizada na revelação que Deus deu ao homem, chamado Bíblia Sagrada. Irmãos, são religiosos que até falam de Deus, que falam de Jesus. Porém, irmãos, o Jesus que eles apresentam é um falso Jesus. O Deus que eles pregam não é o Deus verdadeiro. Eles pregam doutrinas de demônios, como Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1. Irmãos, e você que conhece a Bíblia, você deve combater falsas doutrinas. Este combate às falsas doutrinas, irmãos, não vem de hoje. Os apóstolos em seu tempo combatiam heresias, como o gnosticismo, por exemplo, que pregava que Jesus Cristo não veio em carne. A matéria é má, logo Cristo não pode se ter feito carne. Aí João, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 7, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Irmãos, assim como os apóstolos combateram heresias no primeiro século, nós hoje também temos essa autoridade dada por Deus de combatê-las. Os apóstolos, irmãos, partiram para Cristo e essa missão está em nossas mãos. Mas por que, irmão Auricélio, essa mensagem se faz importante? Porque eles são ativos. Eles estão batendo na tua porta, pastor Zezinho. Eles estão indo lá, pastor Zezinho, de casa em casa, de dupla, ou até de grupos. Eles estão indo lá, eles são ativos para pregar heresias. E as heresias que nós devemos combater hoje, irmãos, aqui eu listei algumas. Nós temos a teologia da prosperidade, que ensina o enriquecimento através da fé. Nós temos o catolicismo, que prega que os santos que morreram têm o poder de interceder por você diante de Deus. Nós temos o catolicismo que adora Maria, que ensina a acender vela para mortos. Estão aí, irmãos, mundo afora, os mormons, que prega que Deus, o Pai, já foi um homem, igual nós somos hoje, de carne e osso. E eles acreditam e ensinam que você, se você viver conforme a lei deles, um dia você também vai ser Deus. Olha que absurdo, meu irmão. Ensinam que se você se batizar por um parente que já morreu, você vai salvar ele. É o batismo pelos mortos que eles pregam. Testemunhas de Jeová, irmãos, creem que Jesus não é Deus. Adventistas dizem que Jesus foi o arcanjo Miguel, dentre várias outras heresias pregadas por falsos profetas do mundo inteiro.
E que nem eu falei no começo, a heresia nova surgindo todo santo dia. Teologia coaching, teologia inclusiva, e a lista não tem fim, irmãos. Se a gente passar a listar aqui as heresias, que é que eu estou sendo aqui bem sucinto, a gente passa a noite, a gente faz vigília aqui e a gente não termina. Mas, irmãos, existem doutrinas que são centrais na nossa fé. Por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade, divindade de Cristo, salvação pela graça, inspiração e inerrância da Bíblia. Irmãos, são nessas doutrinas que a nossa fé deve estar firmadas. Devemos ter a nossa fé, irmãos, fundamentada e alicerçada nessas coisas. Irmãos, Jesus falou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas. Colossenses capítulo 2, Paulo disse no verso 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Irmãos, eu acho que a gente percebeu para entender até aqui que falsa doutrina não é qualquer coisa. Para você que está alicerçado em Cristo e que se alimenta do Santo Evangelho, você está seguro. Você está bem porque você alicerçou os seus pés sobre a rocha. Mas percebe, irmãos, só dê glória a Deus, porque Deus te alcançou, te resgatou, tanto do pecado quanto das heresias. Mas você, irmão, que tem a sua fé alicerçada em Cristo, deve também estar preparado para combatê-las. Porque por meio da tua pregação, que talvez em 5 minutos, irmão Felipe, você explane o Evangelho para uma pessoa, essa pregaçãozinha de 5 minutos pode custar a eternidade dela. Então, irmãos, pregue a palavra. Conclusão, irmãos, eu quero fazer essa conclusão com uma pergunta. Irmão Auricélio, conclusão, estou partindo aqui para a conclusão, irmãos. Por que é que tem tanta gente naquele meio? Por que é que eles têm tantos seguidores, tantos inscritos no canal deles? Por que é, irmão Auricélio, que a igreja deles lota? Resposta, irmãos, está em 2 Timóteo capítulo 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Irmão Auricélio, por que é que a igreja deles é lotada? Presta atenção, irmãos, eu vou ler o mesmo versículo na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de novo. Vou repetir, uma linguagem mais atual. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, presta atenção, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Então, está aqui a resposta, irmãos. Eis aí o motivo. É que nem eu falei semana passada, irmãos. Aquilo não é igreja, aquilo é comércio. E no mundo business, no mundo dos negócios, se tem o produto, é porque tem uma demanda por aquele produto. As pessoas não querem ouvir o Evangelho, elas não suportarão a sã doutrina, porque a sã doutrina, ela fala de arrependimento, ela fala de largar pecado, ela fala sobre o inferno, ela fala sobre o juízo de Deus. E as pessoas não querem dar atenção a estas coisas. Elas querem ouvir o pastor que diz que elas vão ficar ricas. É porque tem demanda, irmão, as pessoas querem, por isso que tem o produto. É que nem a minha esposa falou para mim essa semana: só tem o ladrão de celular porque tem um receptador. Só tem o ladrão porque tem aquele que vai comprar o roubo.
Faz sentido, irmãos, é isso aí. Só tem falso profeta porque tem seguidores. Os seguidores não estão indo por Deus, estão indo porque o Deus que o falso profeta prega não passa de um Papai Noel que vai dar presentes e distribuir presentes. Irmãos, o nome disso é o que a gente chama no mundo dos negócios, né? A oferta e a demanda, pastor Zezinho. Irmãos, o fato é que a ovelha, ela quer a sã doutrina, porque a sã doutrina é a voz do seu Senhor. A sã doutrina, pastor Zezinho, é a voz do Senhor Jesus, por isso que a ovelha quer. Mas o bode não quer a sã doutrina, pois ela toca nos pecados deles. Irmãos, falso profeta promete riquezas do mundo, mas a pregação do evangelho consiste em que mesmo que você morra pobre, você vai gozar de riquezas eternas. O falso profeta, irmãos, ele prega milagres de cura, mas o verdadeiro evangelho, irmãos, consiste em que mesmo que você morra de doença, você vai habitar num corpo que não adoece, no corpo glorificado. Irmãos, a pregação do evangelho promete o reino de Deus, não o reino da terra. Jesus Cristo não morreu para você ter mansões, não na terra. Amém, irmãos? Jesus Cristo morreu para que você habitasse nas mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu concluo dizendo a você que entendeu essa palavra, que entendeu que está no falso evangelho. Se você entendeu que está na falsa doutrina, se alimentando de doutrina que não é baseada na palavra de Deus, a palavra para você é Apocalipse 18, Deus dizendo: sai dela, povo meu. Para você que ama o evangelho, que ama a palavra de Deus, que ama a sã doutrina, se alegre com essa mensagem, irmãos. Persevere firme nesta palavra até o fim. E para você que é pregador do evangelho, pastor Jardel, pastor Zezinho, eu, Marcelo, você que prega onde você está, essa palavra aqui é para você, preste atenção, ó. Paulo fala a Timóteo, capítulo 4, verso 1: conjuro-te, pois, aqui é para os pregadores do evangelho que me acompanham na internet, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Pregadores, verso 5: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, eu concluo dizendo que, pedindo a Deus, melhor dizendo, que derrame graça sobre a nossa pregação, que no abrir e fechar de nossa boca, irmãos, nós tenhamos autoridade e intrepidez de pregar essa palavra, porque os tempos são maus. O falso evangelho tem tomado cada vez mais força. A apostasia, irmãos, tem tomado uma força avassaladora. É falso profeta surgindo no mercado gospel, entre aspas, né, que gospel significa evangelho, só para questão didática, surgindo no mercado gospel todo santo dia. Irmãos, que a gente persevere, que a gente não arrede o nosso pé do firme fundamento, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o nome do nosso Deus.